A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gleidson Rocha, é uma alegria estar com vocês e nós vamos hoje estar falando sobre capacitação de presbíteros, ok? Então é com muita alegria que o Instituto Bíblico de Anápolis e eu como professor que faço parte desta família do IBA, nós estamos aqui preocupados com a capacitação de nossos obreiros. E você, é claro, que está aí assistindo essa aula, vai juntamente conosco aqui aprender uma série de requisitos e o quão é importante esse ministério de presbítero. Sim, eu digo ministério por quê? Porque o presbítero, ele não é simplesmente uma posição ou um status que assumimos, mas presbítero, ou ser um presbítero, é assumir um ministério, uma vocação, uma chamada de Deus específica para desenvolver um trabalho que Deus nos outorgou, ok? Então, eu quero dizer para você algumas coisas muito importantes, espero que você fique atento e aproveite bastante desse curso. Então, vamos lá? Para o primeiro tópico é o seguinte, um presbítero no seu contexto bíblico, como isso se deu? Primeira coisa, nós precisamos, olha só, tá? De gente de confiança. Como é que eu vou dizer para você de gente de confiança? Ah, pastor, então eu preciso ser de confiança do meu pastor? Claro, você precisa ser de confiança do meu pastor. Então, se eu conquistar a confiança do meu pastor, da minha igreja, ele vai me consagrar presbítero? Olha, não sei se isso tem acontecido na prática na sua igreja onde você congrega, mas o fato é, de acordo com o texto bíblico, quem tem que ter a sua confiança ou cair na confiança que você deve estar, na verdade é em relação à igreja. Então, você, obreiro, precisa conquistar a confiança da igreja. A igreja precisa confiar em você. Então, quando você cai na graça da igreja, a igreja confia em você, você então terá perceptido ou recebido essa função de presbítero. Aí então, é que reconhecendo essa característica, o seu pastor vai te apresentar para a convenção e lógico, você será consagrado. Ou se você já é presbítero, então o que você deve fazer? Trabalhar, e nós vamos ver isso ao longo do curso, que nós vamos trazer para você, não só no material teórico, como aqui na videoaula, você vai observar que a prática da função do presbítero traz o povo para perto de si, traz o povo para ter confiança na sua atividade, no seu trabalho, naquilo que ele desempenha na igreja, e na verdade, talvez a incógnita que ficaria, né, é o que faz um presbítero na igreja. Qual é a função do presbítero na igreja? E se você já fez o curso de diácono, talvez você não tenha compreendido a função do diácono dentro da igreja. E a maioria das vezes, às vezes a pessoa é um bom diácono, serve maravilhosamente como diácono. Aí consagra ele a presbítero, ele senta no púlpito, pronto, matou o ministério da pessoa, porque ele não sabe mais o que fazer. Parece que ele fica assim, se o pastor me der uma oportunidade para dar uma bênção apostólica, para fazer uma oração, para pregar, então eu vou. Se ele não der, eu fico sentado no banco, chego no culto, do jeito que fico, vou embora. Não é assim? Então hoje nós vamos aprender nesta aula, ok? Acerca da função do presbítero, o que o presbítero deve fazer. Então a primeira coisa, conquiste a confiança da igreja. E depois, olha só, pastor, eu preciso saber se eu sou o que mais para ser presbítero. A segunda coisa que eu quero dizer para você é vocacionado. Você é vocacionado a ser presbítero? Ah, pastor, não sei. Eu acho assim, quando eu sou diácono há muito tempo, se eu servir bem com excelência como diácono, então está na hora de me consagrar presbítero, né? Algumas palavras usam até promoção. Algumas pessoas usam a palavra promoção. Me promoveu a presbítero. Gente, não é isso, irmão. A questão não é essa. Isso se trata de ministério, função. Então, não quer dizer que você é promovido. Não. Você vai alcançar ou
exercer um ministério que Deus escolheu. E quando você ajoelha para receber uma consagração, você recebe da parte de Deus uma confirmação ou uma capacitação da chamada para a qual você foi vocacionado. Como é que isso acontece? Geralmente é assim, você é uma pessoa que gosta muito de orar pelas pessoas, você é uma pessoa que visita os doentes, visita os enfermos, porque um dos atributos, uma das atividades do presbítero é orar pelos enfermos. Então você gosta disso? Outra coisa, gosta de ensinar? Gosta de ser professor na escola bíblica dominical? Uma das funções de presbítero também é essa, ser professor. Pastor, até que tenho vontade, mas eu não me sinto capaz. Olha, procure os cursos de capacitação. Hoje você está fazendo um curso de capacitação para presbítero. Agora, teologicamente, você tem um curso básico de teologia por correspondência, que é o CBTC, um curso oferecido pelo Instituto Bíblico de Anápolis, o nosso IBA. Você tem o bacharel em teologia EAD, que é o ensino à distância, né, pela internet. Você tem o bacharel em teologia presencial, também todos oferecidos pelo nosso Instituto Bíblico de Anápolis. Então, se você quer exercer com excelência o ministério ao qual Deus te chamou e te vocacionou, então você pode e deve procurar se capacitar, estudar cada vez mais, tá bom? Então, olha só, vocacionado é diferente de ser chamado. Ser chamado, todos nós somos. Todos nós fomos chamados para orar uns pelos outros. Todos nós fomos chamados para servir uns aos outros. Agora, alguns foram vocacionados que não conseguem se ver fazendo outra coisa que não seja essa. Por exemplo, pastor, me manda para dentro de um hospital, trabalhar no hospital, ficar o dia inteiro orando para doente. Mas não me manda carregar cadeira, que eu não dou conta. Eu tenho problema na coluna, eu não tenho esse ânimo para fazer como os outros têm. Eu não gosto de esse negócio de ficar na porta, cumprimentando pessoas, de repente ficar ali tendo problema com alguma pessoa ou outra na hora que chega. Então, a minha vocação, pastor, é orar por doente. Eu gosto de orar por doente, eu gosto de estar na escola dominical, eu gosto de dar aula, de lecionar. Então, esse é o meu ministério. Então, você já está dizendo o quê? Eu sou vocacionado a ser presbítero, tá bom? Então, segundo, ser vocacionado. O primeiro, gente, confiança. O segundo, ser vocacionado. Isso eu estou dizendo, o presbítero em relação ao seu contexto bíblico, tá bom? O próximo, irrepreensível. Você deve ser um obreiro que não tem do que se envergonhar e, na verdade, que não há o que as pessoas chamarem a tua atenção. Por exemplo, você é uma pessoa que conta piadinhas imoral? Você é uma pessoa que fica o tempo todo rindo das pessoas, zombando, chama as pessoas pelo apelido, desrespeita as pessoas. Às vezes tem umas brincadeirinhas que não convêm com relação às moças da igreja, às jovens da igreja, os jovens. Ou então você é um presbítero, mas tem aquela visão de que parece que ainda tem 14 anos, precisa ser tratado no contexto dos adolescentes. É isso? Então, veja bem, você não pode exercer a função, você precisa tornar-se irrepreensível. Ninguém pode repreender você a ponto de dizer, olha o comportamento desse obreiro. Isso não pode. Você precisa ser uma pessoa madura. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa careta, triste, cara fechada. Não. Mas você pode ser uma pessoa de alegria respeitosa. Uma pessoa que transmite respeito e que sabe qual é o seu lugar. E que sabe assumir a sua posição. Tá bom? Segundo, esposo de uma só mulher. Você vai encontrar essas referências na carta de Paulo a Timóteo, lá na primeira carta. Você vai descobrir isso lá, e lá o texto vai estar bem explícito acerca disso. Esposo de uma só mulher. O que ele está dizendo? Não a bigamia. Você não pode ter outra esposa. Você não pode ter uma amante, tá? Você não pode ter outra mulher. Pastor, mas se o senhor está falando isso para mim, está chovendo no molhado. Olha, deixa eu dizer para você, acredite, tem gente que acha que pode ser obreiro da igreja e enganar a todos, mas a Deus nós sabemos que nós não enganamos. Por isso, a Bíblia faz questão de frisar, esposo de uma só mulher, tá bom? Para que se preserve bem isso. Depois, temperante. Um obreiro precisa ser temperante, ou seja, ele tem que ter um tempero. Tá? E também nesse tempero, fazer a diferença que nós vamos falar, ele precisa fazer o quê? Ele tem que fazer a diferença onde ele está. Ele deve preservar a palavra aonde ele está, pregar Cristo e não outra coisa. Tem gente que prega tudo na igreja, menos Cristo.
Entendeu? Então, outra coisa, precisa ser sóbrio. O que é sóbrio? Uma pessoa que não fica falando ao vento, que é controlado pelas emoções, que perdeu a razão. Às vezes a pessoa fala sóbrio só porque bebeu? Sim, claro, também. O álcool é proibido, extremamente proibido. Pastor, mas e o vinho? Eu digo para você, deixe-me só fazer uma pergunta. Eu não vou entrar no mérito da questão do vinho, até porque o curso aqui é para obreiros, né? Então você vai questionar essa questão do vinho com o seu pastor, tá bom? Mas a questão do álcool, eu já posso te dizer, já claramente, a seguinte situação: se você beber um cálice de vinho na ceia, um vinho alcoólico com 0,1, tá? Por decilitro, 0,1 que você beber de dosagem etílica no vinho. Se tiver uma blitz da polícia na porta da igreja e você passar pelo teste do bafômetro, você vai acusar 0,1. E se você tiver 0,06, olha só, não é nem 0,1, hein? É 0,06 decilitros. O que vai acontecer? Você vai ter sua carteira apreendida, o seu carro apreendido e vai ganhar uma multa altíssima. Então, automaticamente você está contrariando a lei humana. E eu gosto de dizer o seguinte: enquanto o mundo está dizendo não bebam, se beber não dirija, quem bebe traz violência doméstica, não façam isso para a saúde de vocês, nós como obreiros do Senhor devemos dar o exemplo e dizer, olha, então nós também não beberemos. Então nós temos que vigiar muito. Ah, o vinho faz bem para a saúde. O que faz bem para a saúde é a uva e não o álcool. Senão a gente bebia álcool em casa, não é isso? Bebia outro tipo de bebida que tivesse álcool. Então não é o álcool, é a substância que tem na uva, e isso ainda também nem é comprovado. Nós precisamos estudar mais sobre isso, tá bom? O próximo então é ser uma pessoa modesta, não achar-se cheia de si mesmo, não é? Soberba. João já vai falar isso nos evangelhos, que a pessoa acha que ensina de si mesma, que ela é soberba, não é? E até também a carta de Paulo que escreve a Timóteo, que vai falar sobre as qualidades do obreiro, ele diz que ele não pode ser neófito para que não se ensoberbeça. Então, aí não cai no laço do diabo. Agora, o obreiro, além de não poder ser neófito na fé, a gente vai entender que ele tem que ser modesto, entender o seguinte, olha, é uma pessoa tranquila, que não se ensoberbece, resumindo, que não se acha, não é? Eu costumo até brincar dizendo o seguinte, que tem pessoas que não podem brincar de pica-esconde. Aí pergunto, por quê, pastor? Fala, porque elas se acham. Então fica aí a piadinha sem graça, mas as pessoas se acham, não podem brincar de pica-esconde, não é isso? Uma característica também é ser o quê? Hospitaleiro. Um presbítero precisa aprender a receber pessoas em sua casa e também na sua igreja, na sua comunidade. Precisa recebê-lo bem. Ah, pastor, isso não é função de diácono? Sim, o diácono recepciona a pessoa quando ela chega. E você, mais do que nunca, ao final do culto, ou assim que tiver oportunidade, seja hospitaleiro. Olha, você é muito bem-vindo nessa igreja, que bom que você veio, me dá seu endereço, eu quero visitá-lo, eu quero saber acerca de você, onde você está morando, residindo, eu quero lhe fazer uma visita a qualquer hora dessas. Então, pratique a hospitalidade. Outra coisa, apto para ensinar, certo? Como é que você está apto para ensinar? Se você se preparar, se você estudar. Hoje nós temos obreiros que de repente vão ensinar a lição da escola bíblica dominical e não estudam a revista. Chega na hora lá, pega a revista que o nosso editor, o pastor Elias, teve o maior carinho de preparar. O pastor Paulo Sartin, que fez toda a arte, toda a gráfica da revista do nosso Ministério de Anápolis, vocês devem conhecer. E eles fazem todo o carinho, capricham ali. E às vezes nós, obreiros, vamos lecionar e deixamos para dar a aula na última hora. Nós não agimos de forma correta. Nós esquecemos do sacrifício de quem também teve ao escrever essa lição. Esteja pronto para ensinar e, principalmente, viva aquela palavra que você está ensinando, tá bom? Outra coisa é não dado ao ginho, ou seja, não seja uma pessoa com vícios, tá bom? Outra coisa, não violento. O que é violento? Na igreja é um santo, em casa é um grosso.
não só a violência, não é a violência só física, mas temos a violência verbal, né? Sua burra, né? Seu jumento, e aquelas outras palavras que às vezes ofendem, que mata. Mateus diz o quê? Que o homicida, Mateus capítulo 5, o homicida é levado a juízo, mas aquele que chama o seu irmão de tolo, também é levado a juízo. Então nós precisamos entender que a violência pode ser também psicológica. E lembrando, a Lei Maria da Penha prevê a violência contra a mulher não é só física, mas também psicológica. Então nós, obreiros, precisamos tomar cuidado, porque a violência psicológica também não é só contra a mulher, é contra filhos, é contra amigos, contra irmãos. Nós não podemos praticar, tá? Temos que ser não violentos. E outra coisa que o texto vai dizer bem, me perdoem, o presbítero precisa ser inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Corre de problemas, evite discussões, tá bom? Outra, não seja avarento, uma pessoa que só pensa no dinheiro, uma pessoa que não sabe servir ninguém, não sabe fazer outra coisa a não ser pensar no dinheiro. Às vezes a esposa tem que ir fazer um exame, precisa pedir dinheiro para os outros, precisa juntar moedinhas, e o marido com 30 mil na conta, 20 mil na conta, dinheiro guardado, e a esposa tendo que juntar moeda para conseguir fazer um exame médico, e ele chorando na igreja dizendo que a esposa tem que fazer exame e ele não tem como pagar, sendo que o dinheiro está guardado no banco. Olha, meu querido, não seja avarento, viu? Use esse recurso que Deus está te dando e abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, abençoe o reino de Deus. Outra coisa, que governe bem a sua própria casa. Ou seja, se você não consegue amar a sua esposa, amar os seus filhos, e quando eu digo amar os filhos, é corrigi-los, discipliná-los, criá-los na disciplina. Então, se você não faz isso, como é que você vai amar a igreja? Não é brigando, é amando, é diferente, tá bom? Outra, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. O que é criar sobre a disciplina? Não é sobre a vara, porque a vara é correção. A disciplina, nós vamos entender que você precisa ensinar os seus filhos o caminho em que eles devem andar. Ou seja, você será o exemplo para eles. Que disciplina é essa? Você vai mostrar para eles o correto. Isso é a disciplina. Nós não seguimos a disciplina de nosso Senhor Jesus como? Mostrando ou seguindo, na verdade, os exemplos que Ele nos deixou. Não é verdade? Próximo, então, que eu quero dizer para você, eu já disse, já comentei, não seja um neófito. Tem gente que tem 30 anos, 40 anos de crente e ainda é novo na fé. Como assim, pastor? Paulo diz isso, que tem crente que precisa de leite. Que qualquer vento que balança, vento de doutrina, ele balança de um lado para outro. Isso não é ser maduro na fé, é ser neófito, é novo, ainda não está pronto para o alimento sólido. É igual eu costumo dizer, tem gente que tem 40 anos de crente, mas ainda anda de bermudinha, tem 90 anos e anda de bermudinha na rua, chinelo, achando que ele é, né, o patricinho, o novinho. Então isso não pode, a mentalidade dele está nova. Não significa que você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 80, 90 anos, que você já é uma pessoa madura. Não, a idade não é sinal de maturidade. É isso que eu quero explicar para você, tá bom? O próximo é testemunho de fora. O que as pessoas de fora dizem de você? O que as pessoas falam de você? Não é isso? O que elas estão falando a seu respeito? Você tem um bom testemunho lá fora? Ou tem apelidos pejorativos inerentes à corrupção, como lá vai o 10 conto, o 20 conto, o 30 conto, o 10 reais? Esses apelidos que são bem pejorativos, com questões a crimes de corrupção passiva. Ou então, lá vai aquele que tem rolo ali, ó, fala que é crente, mas olha lá, ó, tem amante. Porque ele vive uma vida torta, fala mal da igreja dele, fala mal do pastor, fala mal dos membros, ele deixa a sua esposa mendigando lá, ó, deixa os filhos, não ama os filhos, não dá atenção para os filhos, e agora está dizendo que é crente, quer pregar para a gente. Você tem um testemunho bom de fora? O presbítero precisa ter isso, tá bom? Outra coisa, eu quero fazer algumas considerações com você, que julgo muito importantes. E uma delas é, primeira, eu já disse aqui que é ser vocacionado versus chamado. Muitos foram chamados, você já viu falar que poucos são escolhidos? Pois é.
Todos foram chamados para realizar a obra do Senhor, mas poucos são os vocacionados, aqueles que recebem da parte de Deus. Se você recebe da parte de Deus uma capacitação para desenvolver um ministério de presbítero, logo você terá que prestar contas a Deus acerca dessa capacitação que você recebeu. Se é para orar para enfermos, que ore. Se é para ensinar, que ensine. Se é para auxiliar o seu pastor no púlpito, auxilie. Se é para ver os irmãos que estão faltando na igreja, veja. Agora, não fique sem fazer nada, porque se você não desenvolver a sua missão, o seu trabalho ao qual você foi vocacionado, lembra de uma coisa, como diz Salomão lá no final, em Eclesiastes, Deus vai nos cobrar tudo isso. Na verdade, ele diz assim, olha, e todos nós teremos que prestar contas diante de Deus. Uma outra coisa que eu quero falar com você, a visitação aos enfermos. E ficou sabendo que tem um irmão doente? É obrigação do presbítero e não do pastor. O pastor não tem obrigação de visitar o enfermo. É claro que o pastor vai visitar, não é óbvio que ele vai, já que ele é o pastor, ele é o grande gestor da igreja, ao qual Deus o responsabilizou por isso. Mas você, presbítero, é obrigado. Afinal, diz o texto, há alguém entre vós enfermo, chamem os presbíteros. Então, se tem um irmão enfermo em casa, os diáconos que foram lá visitar, que tem a obrigação de visita, viram que o irmão está enfermo, então o presbítero será chamado e o presbítero deve visitar. Tão logo ele faça essa visita, tão logo ele ore, quem que ele procura? O seu pastor. Pastor, visitei o irmão fulano, a irmã Beltrana, estava no hospital, estava internada. E diga-se de passagem também, o presbítero tem a sua credencial escrito ministro, e ele tem, por lei, direito de entrar no hospital e visitar um enfermo, aquele enfermo específico. Não é uma visita capelâmica de que entra em qualquer leito, não. Apenas a uma pessoa específica. Então, atenda seu chamado, execute a sua missão. Outro assunto, contribuição. Obreiro tem que ser dizimista. Sim, tem que ofertar. Por quê? Porque ele precisa ser exemplo. 100% do que você ganha foi Deus que te deu. Você só devolve 10%. Tem gente que dá 11%, dá 12%, dá 20%. Enfim, é aquilo que Deus coloca no coração para que ele dizime. A Bíblia coloca 10% como valor mínimo. Então entenda. Contribuir deve ser com alegria, algo que você faz com satisfação, que você oferta como uma prática de culto também, tá bom? E uma outra coisa é a apresentação pessoal, terno e gravata. Mas sobre isso eu vou falar com você na próxima aula, fique ligadinho e nós nos encontramos na próxima aula. Deus vos abençoe.